No design da interação das pessoas com as tecnologias e, em geral, com qualquer artefacto, é importante compreender quer as funções associadas a esse artefacto, quer as formas como ele pode ou deve ser utilizado. É neste quadro que se torna essencial perceber alguns conceitos envolvidos no processo de mediação das nossas ações pelos artefactos computacionais, uma vez que estes são parte integrante dos habitats digitais. Vamos apresentar alguns elementos base da teoria da atividade para ajudar a enquadrar e aperfeiçoar a análise dos processos de mediação em habitats digitais, procurando retirar implicações para o design de habitats. Irei utilizar como exemplo uma situação em que temos um grupo de alunos a utilizar meios computacionais numa dada proposta de trabalho. Os alunos estão, quer no coletivo, quer individualmente, a atuar sobre ideias, as suas ideias iniciais sobre o tema de trabalho, utilizando tecnologias como artefactos de mediação e procurando transformar essas suas ideias em ideias melhores, mais perfeitas, mais próximas daquilo que é o repertório legítimo em meio escolar. Este sentido de transformação de uma ideia numa ideia melhor, mais perfeita e mais próxima do repertório da área científica onde essa ideia se situa, coloca como produto desse processo mediado algo que é sempre de natureza conceptual, embora muitas vezes assuma formas de reificação e tenha uma natureza física. É importante neste exemplo notar que aqueles alunos estarão a trabalhar no quadro de uma comunidade. Trazer a esta análise o conceito de comunidade, ou seja, aqueles que partilham a mesma prática e atuam sobre o mesmo tipo de objeto, é importante para que se possa integrar as ações dos alunos numa relação sistémica que escape a uma análise feita puramente a partir do indivíduo, do aluno individual. É também importante incluir as regras, ou seja, as normas explícitas e implícitas, as convenções, as relações sociais com a comunidade. Essas regras que são criadas pela necessidade das pessoas na atividade. O terceiro elemento a introduzir é a ideia de divisão de trabalho ou de hierarquia e de respeito àquilo que organiza explicitamente e implicitamente a atividade do grupo de alunos. O diagrama do sistema de atividade torna-se assim mais complexo, uma vez que inclui novos elementos de mediação. Além dos artefactos tecnológicos que mediam diretamente a ação dos alunos sobre os objetos, as ideias, os conceitos, o sistema integra também as regras e os normativos que são elementos de mediação do sujeito com a comunidade. E considera também a divisão de trabalho, que constitui um elemento de mediação do objeto, as ideias e os conceitos, com relação à comunidade e onde se insere, por exemplo, a legitimação que é concretizada pelo professor e pela comunidade científica do domínio em que os alunos trabalham. Este esquema, delineado por Irgo Engström, expande ideias e desenvolvimentos de Leontiev realizados a partir dos trabalhos de Vygotsky. Para pensarmos o design da interação em habitats digitais nesta perspectiva da teoria da atividade, é importante chamar a atenção para alguns elementos que se deve levar em consideração e que constituem muitas vezes contradições que é importante considerar. Por exemplo, consideremos a questão da desmassificação e o paradoxo que encerra. Por um lado, a desmaterialização, sobretudo de elementos documentais, mas também de processos, arrasta uma mudança física ou material que altera a forma como lidamos com os objetos e altera muitas vezes a própria natureza desses objetos. Mas, em simultâneo, verifica-se um processo de adaptação ao indivíduo ou mesmo a grupos culturais que vai além da individualização dos artefactos digitais, por exemplo, cada pessoa com o seu smartphone. Reconhece assim que existem processos de desmaterialização e de massificação que são acompanhados por processos de permanente adaptação ao indivíduo e que se constituem em aparentes paradoxos. É importante relacionar a ideia de participação com o design da interação e aqui sublinhar a ideia de design participativo, isto é, o design como um processo de aprendizagem em que os designers e os utilizadores aprendem mutuamente o trabalho em conjunto. É também importante reconhecer que há regras de design que são relevantes, mas deve notar-se que essa relevância se constitui nas práticas e que muitas vezes as regras desafiam a formalização, tornando-se desse modo difíceis de explicitar.
Existe aqui uma relação dialética muito forte entre a tradição, isto é, aqueles elementos estáveis a que estamos habituados e com os quais nos sentimos confortáveis nos nossos modos de trabalho, e a capacidade de ir para além daquilo que é a tradição, ou seja, a transcendência que nos permite ser criativos. Esta relação dialética deve estar presente de forma intencional no design de habitats digitais. Mas o design participativo requer também uma partilha de repertórios entre os participantes. É fundamental que na prática de design colaborativo de habitats digitais as pessoas constituam um repertório comum que permita uma comunicação produtiva. Isto é importante na medida em que torna viável a participação do utilizador no design de interação. Para lidar com a complexidade dos elementos e das formas de design de habitats digitais, é importante que o foco da interação seja conceptualizado na relação entre os utilizadores e entre estes e o espaço de ação, e não se situe estritamente na interação utilizador-computador. Isto é importante mudar o foco da interação utilizador-computador, alargando o contexto da problemática da interação e valorizando as pessoas. Esta perspectiva leva a interrogar alguns conceitos e a redirecionar algumas formas de trabalho no design de habitats digitais. Por exemplo, o conceito de transparência deve ser repensado. Sabemos, de acordo com a teoria da atividade, que as pessoas tendem a transformar ações que são conscientes, equilibradas e intencionais em operações que, no fundo, são automatismos. E essa transformação dinâmica e sistemática de ações em operações deve ser rapidamente adquirida pelos participantes nos habitats digitais. É importante que o design promova intencionalmente a transformação de algumas ações em operações, porque esse elemento irá constituir uma forma de agilizar e facilitar a utilização das ferramentas digitais. Quando a transparência diminui ou desaparece, deixamos de nos concentrar naquilo que é o conteúdo da interação e passamos a focar-nos na ferramenta que estamos a utilizar. Um outro conceito importante é a questão da manipulação direta de objetos. Existe uma tendência para a continuidade da representação dos elementos que manipulamos numa dada ferramenta digital. Simultaneamente, prefere-se ações físicas simples em vez de sintaxes complexas. Por exemplo, no sistema operativo MS-DOS dos anos 80 do século passado, para apagar um dado ficheiro precisávamos de escrever texto, usando uma sintaxe do tipo delete, asterisco, etc. Atualmente, aquilo que se utiliza é uma ação física que consiste em deslocar o ícone representativo de um determinado documento ou ficheiro para um caixote do lixo metafórico existente no desktop do computador, ou atuar com o dedo sobre o ecrã e fazer desaparecer o ícone do documento. Outra noção relevante é a de reversibilidade, isto é, a possibilidade de voltar atrás, de desfazer determinada ação, de retroceder. Trata-se de uma ação que ultrapassa o tipo de ações físicas reais que conseguimos realizar, mas que contribuem para a percepção de segurança ou permitir reverter ações no tempo. O feedback imediato, que é dado tipicamente pelos artefactos digitais, é ainda outro elemento atualmente central no design da interação. Naturalmente que a aprendizagem da manipulação direta de objetos e de artefactos em habitats digitais segue trajetórias não lineares, desenvolvendo-se tipicamente em espiral e não necessariamente numa lógica sequencial. Vimos assim diversos elementos que constituem a base para o design de habitats digitais e que podem permitir delinear estratégias de planificação desses mesmos habitats digitais.